chegou a vender do frio, vou te contar essa passagem, do frio que ele tinha, o único pãozinho que ele tinha para comer, quer dizer, ele estava com fome, ele estava agasalhado, ele para poder comer, ele tirou o agasalho naquele frio pelo pedacinho de pão, porque a fome era grande. É a primeira parte que nós apresentamos. Então, eu sou Valinha Aspini, vamos falar sobre meu pai, Perino Aspini. Olha, meu nome é Imaculada Aparecida Napolitano Aspini. E nós vamos falar do seu bisavô, não é? O Pedro Aspini. Ele veio da Itália, veio trabalhar na oficina Tonante, não era imigrante, e veio trabalhar como chefe das organizações Tonani. Olha, ele veio para o Brasil, ele veio, eu acho que antes de 1920, um pouquinho antes. Ele veio logo depois que terminou a Primeira Guerra Mundial. E por essa guerra foi uma das razões pela qual ele veio para o Brasil. Ele não queria continuar morando na Europa, porque ele tinha receio de uma nova guerra e também que a família dele viesse passar tudo que ele já havia passado antes. Ele era italiano, nascido em Perúdia, na Itália, em 1893. Ele saiu porque ele ficou desgostoso com a guerra, ele não quis ficar mais lá. E ele tinha um irmão aqui, que era o tio João, né? O irmão, que era maestro de uma orquestra. E ele veio. Ele não era para parar aqui, ele queria ir na Argentina ou nos Estados Unidos, mas o irmão molou muito, não se dava boa. Naquela época a Itália sentiu muito por causa da guerra, né? A maioria naquela época saiu, né? Então, a partir do término da Primeira Guerra, ele começou a pensar numa forma de vir embora, de sair da Itália. Porque ele ficou preso num campo de concentração, então ele sofreu muito, conseguiu retornar para a cidade dele a pé, através de todos aqueles Alpes, fazendo caminhada no frio, sofreu muito. Chegando lá, ele conversou com a mãe, com a família, e eles não tinham muitas condições para vir embora, todo mundo junto. Aí ele já estava começando a conhecer a sua bisavó, e aí eles se casaram e ele resolveu vir para o Brasil. Fizeram uma viagem de navio, eles não vieram como imigrantes, mas vieram por opção mesmo para trabalhar aqui, vieram em busca de trabalho. Tá? Ele lutou na guerra. Ele foi na Bélgica, foi prisioneiro, sofreu. Mas uma coisa que ele nunca falou, as lembranças assim, ele não falava, engraçado, da Itália, né? Geralmente a gente fica. Mas meu pai gostou muito do Brasil. Ele chegou e ele sempre dizia pra gente, e bastante assim, a sua bisavó me contava. Ele veio com muita vontade, com muito entusiasmo, e ele dizia sempre, já bem velhinho, que o Brasil recebeu de braços abertos, que ele teve oportunidade de trabalho, aqui nasceram os filhos dele, então ele era muito brasileiro. Se voltasse à Itália, ele queria ir só a passeio, certo? Ele achava que aqui ele estava muito satisfeito. E quando ele quis se estabelecer, porque ele não queria ser mais empregado, ele foi para Severínia. A Irma e a Lola são de Jabuticabal. Ele foi para Severínia, abriu um posto, tinha um posto que
sabe essas máquinas de fornecer gasolina, ficava na calçada. Ele tinha duas. E ele tinha um negócio muito grande. Ele abriu um comércio de alimentos. Tudo, vendia de tudo. Vinho que vinha em barricas antigamente, ele tinha, eu me lembro, tinha um salão enorme, era só barricas de vinho. Tanto é que uma vez eu levei uma bebedeira que a dona Lola me deixou. Então, mas aí ele ficou lá e nasceram lá eu, o José e o Pedro. Então ele veio, ficou em São Paulo um pouco e já foi imediatamente para o interior de São Paulo. Lá para aquela região norte do estado de São Paulo, acima de Barretos. E lá ele estabeleceu uma família e foi a primeira coisa que ele teve. Ele teve assim um armazém muito grande de secos e molhados. Eram produtos que esse armazém vendia de tudo. E ali também ele começou a fazer o pão e vendia para a cidade. Era lugar pequeno. Saindo daí, então ele mudou de cidade, foi para uma região mais central em Tupã. Ele montou uma padaria, construiu a padaria e ficou lá muitos anos. Teve assim muito sucesso, gostou muito do que fazia e foi o trabalho dele aqui no Brasil. Depois ele mudou de cidade, foi para outras, mas sempre com a profissão aí de padaria, na padaria. Minha mãe sofreu muito. Meu pai já estava mais, né? Mas a minha mãe, me lembro, ela sentia muitas saudades, que ela tinha deixado a mãe lá também, né? Ela tinha deixado, ela era muito apegada à Luciana, pequena, que tinha 3 anos, né? E ela sempre conta que sofreu muito. Minha mãe sofreu, saudade da Itália, ela sentiu. É a primeira parte que nós apresentamos.